Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 8 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade para você alcançar o seu tão sonhado registro de contador no Conselho Regional aí da sua jurisdição. Sou o professor Ricardo Neves e sempre é um prazer tê-los aqui comigo. E hoje nós vamos falar de um assunto que nós já falamos aqui e que provavelmente a gente vai falar mais, que é uma questão carimbada que tem em todos os exames de suficiência, que é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Conforme eu falei no dia 1 do nosso desafio, a DRE nada mais é do que você pegar todas as receitas menos os seus custos menos as suas despesas. Aí você vai chegar no seu resultado. Porém, o que os exercícios, as questões, o exame geralmente pede é a estrutura da DRE. Então ele vai te pedir o lucro bruto em algum determinado momento, ele vai te pedir o resultado antes dos tributos, ou ele vai te pedir a receita líquida, que é o caso agora desse exercício. Então, na verdade, você tem que classificar no exercício de hoje só o que eram as deduções da receita bruta para você descobrir a receita líquida e depois você descobrir o lucro bruto ali. Então, bastante interessante a questão, porque no primeiro dia ele queria mais ver o aspecto ali de princípio de competência, né? Então, ele deu várias informações ali que você nem utilizava, porque a despesa, assim como a receita, segue a competência, ou seja, aquela receita mesmo não recebida, você reconhece ela no período de competência dela e a despesa também. Então, no dia 1, nós já vimos um pouco de DRE. Se você ainda não viu essa aula, eu sugiro que você volte aí no dia 1, depois que você terminar esse vídeo, você pode ver esse primeiro, para você aprofundar um pouco mais na questão da DRE. E vamos ter mais, tá? Porque a DRE, como o exame pede, ele vai querendo saber se você de fato entende essa demonstração. A DRE, assim como as outras demonstrações contábeis, tá lá as regras no CPC 26, né, que é a apresentação das demonstrações contábeis. Temos CPC específico da DFC, que nós vamos ver, da DVA, enfim. Mas a DRE tem alguns aspectos dela lá no CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis, né, NBC-TG 26. Porém, a estrutura, até a própria norma, nós podemos discutir aqui depois na aula a diferença que existe entre a norma, né, o pronunciamento, e o que a legislação fala, que é a Lei 6.404 e as alterações posteriores. Porém, para efeito, até, digamos assim, até uns colegas meus ficam, não pode falar isso, não pode. Mas para o exame de suficiência, se você souber a estrutura que está na lei, basicamente você consegue responder as questões do exame de suficiência. Obviamente, na contabilização aí, digamos assim, na contabilidade societária, você tem que saber o CPC 26. Enfim, é uma discussão que para o exame de suficiência, você nem precisa entrar muito. É uma dica aí, um macete que eu dou em relação a isso, tá? Então, pega a lei e estuda ali a estrutura da DRE que a lei fala, que geralmente ele pede o resultado de acordo com a legislação. Inclusive, numa das questões, inclusive nessa, ele fala, olha, de acordo com a Lei 6.404. Então, é porque ele quer saber da estrutura da DRE. No exercício do dia 1, deixa eu conferir aqui, ele falava as duas situações, né? Ele falava de acordo com a NBC-TG 26, mas a estrutura é o que está lá na Lei 6.404. E o que essa Lei 6.404 tanto fala, Ricardo? Vou compartilhar com vocês agora. Olha só. O que essa legislação fala? A partir do artigo 187. Olha, a demonstração do resultado do exercício discriminará. Então é o seguinte, você tem a receita bruta de venda ou de serviços. Aí você vai tirar as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos referentes à venda. Aí, quando você fizer isso, você tem sua receita líquida das vendas ou do serviço. Aí você tira o custo das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados, né? E aí você vai ter o lucro bruto, tá? Aí, depois disso, abaixo do lucro bruto, você vai ter
as despesas com as vendas, a despesa financeira, aí deduzidas das receitas, né? As despesas gerais e administrativas e as outras despesas operacionais. Aí sim você vai ter o lucro operacional, né? Aí você vai incrementar aí as outras receitas e as outras despesas, que não se diz respeito aos aspectos operacionais da empresa. Essa redação foi dada pela Lei 11.941 e depois você vai ter o resultado antes do imposto de renda, tá? Aí você faz a provisão para o imposto, aí depois tem as participações seguintes. E o que a questão falava é assim, ó, o que a questão pede, que nós vamos responder agora, é isso aqui, ó. Uma empresa comercial apresentou os seguintes saldos em suas contas de resultado em 31/2/2021. Então, olha só. Pode ver que aqui, ó, ele pediu só para você olhar essas contas das contas de resultado. Aí ele falou o seguinte, ó, considerando exclusivamente as informações apresentadas e de acordo com a Lei 6.404 de 76, a Lei das Sociedades por Ações, os valores da receita líquida. Então, para eu descobrir a receita líquida, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Olha aqui, ó, para você descobrir a receita líquida, o que você tem que fazer? Pegar a sua receita bruta, menos as deduções das vendas, os abatimentos relacionados às vendas e os impostos. Aí você vai ter a receita líquida. Da receita líquida você tira o CMV e do CMV você vai ter o lucro bruto, que é a outra situação que ele está pedindo aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Que é o lucro líquido e o lucro bruto. Desculpa, a receita líquida e o lucro bruto. Evidenciados na demonstração do resultado em 31/2/2021 correspondem respectivamente a... Aí ele fala para você dar as informações. Então vamos lá. Primeira coisa. Qual que é a receita bruta de venda dessa empresa? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês. Olha só. Temos aqui, ó. Aqui nós temos abatimentos, COFINS sobre faturamento aqui, ó, receita de venda. Essa receita aqui é a bruta. Então aqui, ó, vamos colocar receita de venda. Receita de venda total, R$320 mil. Essa aqui é a receita bruta. Aí eu tenho que tirar os abatimentos, conforme a lei fala lá, e os impostos e as devoluções e ICMS sobre, enfim, e os impostos referentes a essas vendas aqui. Então, primeira coisa, abatimento sobre as vendas. Então, abatimento sobre as vendas entra na dedução da receita bruta. Então, vou colocar aqui, ó, abatimento. 12 mil. Então, esse aqui já lançamos. COFINS sobre o faturamento. Também você tem que tirar, porque lá na lei fala impostos sobre a venda total. Então, COFINS, que é 9.600. Ok. Comissão sobre as vendas não entra aqui, porque a comissão sobre as vendas é uma despesa de venda. Ela entra depois do lucro bruto, tá? Então, não vai entrar aqui. O custo da mercadoria não vai entrar aqui, porque o custo da mercadoria vendida, você vai colocar ela depois da receita líquida para você descobrir o lucro bruto. Então, ela não vai entrar aqui, deixa ela aí. Descontos condicionais concedidos também não entra, porque não faz parte do rol das deduções da receita. ICMS sobre as vendas entra, esse ICMS das vendas entra, que é 57.600. Tá aqui. PIS sobre o faturamento, sim. PIS sobre o faturamento, sim. Porque é sobre o faturamento bruto, né? De 2.080. E eu tenho aqui, ó, vendas que foram canceladas. Então, se eu tenho uma receita bruta de 320 mil e ela foi cancelada, eu devo
utilizar ela também aqui para a dedução da receita bruta. Então, vendas canceladas, que é 6.400. Então, eu peguei a receita bruta, menos os abatimentos de 12.000, menos COFINS de 9.600, menos... A transmissão está correta aí. Menos ICMS de 57.600, menos PIS sobre o faturamento de 2.080 e as vendas canceladas de 6.400. Então aqui eu tenho minha receita líquida, que vai ser 320 menos 12 menos 9.600 menos 57.600 menos 2.080 menos 6.400. Então minha receita líquida vai ser 320. Então temos como alternativa aqui o nosso gabarito, a letra A. Como você já descobriu a receita líquida de 232.320, se você souber, se você tiver confiança no que você está fazendo, já pode pular, tá? Mas para efeito de estudo aqui, aí da receita líquida, lembra lá da lei, receita líquida, você tira o custo da mercadoria vendida, só vou continuar aqui, ó. Você tira o custo da mercadoria vendida, que tá aqui, ó, de 145.000. Aí daí eu tenho o meu lucro bruto. Então, 232.320 menos 145.000, eu tenho de lucro bruto 87.320. Então, de fato, o nosso gabarito aqui nessa questão é a letra A. Então, como dica e como macete dessa questão para vocês aí, é você pegar, primeira coisa, estudo CPC 26, para você saber como faz a apresentação das normas, a apresentação das demonstrações contábeis como um todo, mas pega ali o artigo 187 da Lei 6.404, e eu não gosto dessa dica, mas para a DRE e a DVA que a gente vai ver, você tem que decorar essa estrutura. Você tem a receita bruta, você tem as deduções, os abatimentos para chegar na receita líquida. Da receita líquida você tira o custo da mercadoria vendida, você tem o lucro bruto, do lucro bruto você tira as despesas ali e depois você chega no resultado operacional, acrescenta as outras receitas que não são operacionais, que ali os 1941 fala, aí você faz a provisão e aí sim tem as outras distribuições lá, tá? Então fica aí mais uma dica sobre, mais uma questão na verdade, sobre DRE, que na verdade precisa da estrutura da Lei 6.404. Foi um prazer tê-los aqui no mais esse vídeo. Sou o professor Ricardo Neves e te aguardo no próximo dia do nosso desafio. Aquele abraço.